Além de projetos sociais e leis, é necessário o empenho da sociedade como um todo para assegurar a inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista. Especialistas afirmam que a inclusão deve se iniciar na infância, por intermédio da iniciação escolar. Tem até a Lei Berenice Piana, que foi sancionada em 2012 e que institui a chamada Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Autismo em diversas esferas, inclusive na educação. Já na fase adulta, é necessário falar sobre a inclusão no ambiente de trabalho. Embora pessoas com autismo possuam alguns desafios e as próprias necessidades, frequentemente se revelam capazes de realizar grandes feitos em diversas áreas. E a gente aprofunda mais esse assunto conversando agora com a pedagoga especialista em educação inclusiva, ela que também é CEO da Acontece Inclusão, Verena Sacramento, conosco. Um prazer recebê-la, Verena. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo, prazer é todo meu estar aqui um pouquinho com vocês hoje, compartilhando um pouco dessa experiência e falando de um assunto tão importante. Primeiro, deixa eu te perguntar sobre essa lei Berenice Piana, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Autismo. Como é que ela impacta de forma efetiva na inclusão de pessoas, dessas pessoas na área da educação? Uma contribuição muito bacana dessa lei é que ela equipara a pessoa com transtorno do espectro autista a pessoas com deficiência. E logo em seguida, em 2015, chegou a nossa Estatuto da Pessoa com Deficiência, a nossa LBI. Então, a contribuição da Lei Berenice Piana é muito nesse sentido, de poder equiparar os direitos da pessoa com TEA às pessoas com deficiência. E daí todo o processo em relação à questão da inclusão, do olhar para esse sujeito em relação às suas potencialidades, pensar nesse sujeito, entendendo que ele precisa ser valorizado, reconhecer o seu potencial, a gente desconsiderar todo o processo e contexto extremamente capacitista que a gente vê muito na nossa sociedade, de um olhar de pessoas com TEA que não teriam condições de estar no mercado de trabalho, que não teriam condições de estar se desenvolvendo no processo educacional. Então, essa lei ela traz bem essa reflexão e esse destaque. A lei, por si só, ela tem um propósito muito nobre, sim, não é? Sim. Bem abrangente. E do ponto de vista das escolas, quais os desafios para as escolas colocarem em prática essa inclusão e como superar esses desafios, hein? Jefferson, o processo de inclusão é um desafio muito grande para todos os sujeitos envolvidos no processo. É algo assim como eu sempre digo, ele precisa ser feito por várias mãos, sabe? Então, as pessoas às vezes têm aquela ideia que a inclusão é responsabilidade única e exclusiva do professor, que se resume só àquele ambiente de sala de aula, mas a inclusão ela é algo muito maior, muito mais complexo. Ela envolve toda a comunidade escolar, ela precisa envolver todos aqueles sujeitos, precisa partir de um processo inicial de acolhimento, daquela escola começar a criar e construir uma mentalidade inclusiva, uma cultura escolar inclusiva, que acolhe, que entende a diversidade, que valoriza os sujeitos em seus potenciais. Então, todo esse processo de inclusão, ele começa desde aí, desde essa cultura inclusiva, essa mentalidade que vai sendo construída e nas relações, em evitar práticas de bullying, em reconhecer o potencial desse sujeito, dessa pessoa que está em desenvolvimento, suas habilidades, o que precisa ser desenvolvido, pensar no planejamento individualizado, atento às suas necessidades específicas. Então, a inclusão é um caminho que ele é tecido ali, ó, é uma construção. E nem é uma responsabilidade apenas das escolas, que pode ser até que já tem essa lei e tudo aí, não é? Definindo a necessidade, a obrigação da inclusão, mas não é uma responsabilidade só das escolas. Eu, recentemente, acompanhei mais ou menos de perto uma situação, a mãe de um menino que tem espectro autista, o transtorno, né? Uma criança autista enfrentando a maior dificuldade, mas não com a escola, com os pais de outros alunos que se sentiam, viam os seus filhos ali sendo prejudicados por causa do comportamento do menino e tal. Resultado, essa criança acabou sendo tirada dessa escola. A mãe optou por não, vou tirar meu filho daqui. E aí, o que uma mãe como essa faz? Que tipo de ajuda ela pode buscar? Porque o filho fora da escola é o pior dos cenários, né? O desafio, né, da maternidade atípica, né, se fala muito sobre isso, ele é extremamente
delicado, porque infelizmente as escolas até então não estão tão preparadas para receber essas crianças com deficiência. Falta ainda, infelizmente, maior capacitação, maior qualificação das equipes, maior envolvimento mesmo nessa prática de inclusão. As famílias também, elas precisam entender, eu digo a família minha, a sua, de todos nós enquanto sociedade, a gente precisa entender que a gente precisa acolher esse sujeito com deficiência, acolher a diversidade existente no mundo, seja ele de que ordem for, pessoa com, sem deficiência, por questões étnicas, religiosas, de orientação sexual. Então, uma coisa que eu bato muito na tecla nas formações que eu realizo pelo Acontece Inclusão é a gente começar a construir essa mentalidade inclusiva. A sociedade precisa entender que nós vivemos num mundo plural e que as pessoas precisam respeitar essa diversidade existente. Isso começa em casa, na nossa mini sociedade, no nosso lar, é quando a gente vai construindo esses valores, esses princípios e já mudando esse olhar. E favorece muito, né? Todo esse processo de entendimento, de relações no ambiente escolar, perpassa muito por isso aí também. Agora, o que você sugere como práticas, seja das famílias, dos colegas de trabalho, que a gente está falando num primeiro momento aqui da questão da educação, mas uma pessoa com autismo cresce, se desenvolve, se insere muitas vezes no mercado de trabalho também. O que você recomenda como práticas que as pessoas podem exercitar nesse sentido, de contribuir para uma conscientização maior voltada para essa importância da inclusão? Eu acho que o primeiro passo é fazer o que estamos fazendo aqui agora. É um momento de conscientização, de trazer à comunidade informação. Eu acho que a inclusão começa por formação, quando você começa a entender sobre o assunto, quando você começa a reconhecer que esse sujeito, ele apresenta necessidades específicas, que ele tem uma forma de ser, de estar num mundo diferente. Então, quando a gente tem essa informação, quando a gente começa a se embasar e entender um pouco desse universo, então atitudes mais preconceituosas, discriminatórias, elas vão começando a ficar deixando de lado, porque eu consigo entender, olha, ele tem aquela característica XY, ele tem uma dificuldade na interação social, ele precisa de um suporte, de um apoio em tal sentido. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, a gente acaba fazendo um movimento contrário. Verena, e quando a gente tem uma situação em que várias vulnerabilidades se encontram, uma criança de espectro autista, de uma família desestruturada, numa escola sem condições e professores sem formação continuada, os direitos permanecem, a situação está ali. De que maneira uma família dessa pode lidar com essa situação? Porque para as professoras, principalmente, é um enorme desafio, né? Eu vi em escolas do interior, vi exemplos diferentes, né? Desde a exclusão dentro de sala, a ponto de chegar na situação como a que Jefferson descreveu, da família preferir tirar a criança da escola. E vi um caso em Gentil do Ouro, muito distante daqui, de professoras que se desdobraram para cuidar do filho de uma outra professora que tinha espectro autista, conseguiram um resultado espetacular. Mas como lidar com essas situações quando várias vulnerabilidades se encontram numa sala de aula? Como eu estava dizendo, o desafio ele é muito grande. Eu sempre bato nessa tecla que falar de inclusão é um processo que demanda muita sensibilidade, sabe? Que a gente precisa olhar para essa situação com muito cuidado, com muito respeito. E principalmente essas famílias, né? Elas precisam se embasar, se empoderar, é algo que eu bato muito nessa tecla também. Precisam buscar os seus direitos, entender tudo aquilo que é necessário, garantir para essa pessoa com deficiência, para fazer valer mesmo. Então, infelizmente, essas famílias, normalmente de baixa renda, que estão em escolas do município, do estado, que às vezes não têm ainda todo o suporte necessário, então precisam realmente batalhar para garantir uma vaga, precisam batalhar para garantir o atendimento especializado, né, em todo o nosso serviço de saúde. Então, são desafios enormes. E tem as outras políticas todas que precisavam estar caminhando juntas, né? Juntas, né? Esse tripé funcional, o sistema de saúde, a nossa educação e a família também. A assistência social também, fundamental aí, né? Para poder Agora, garantir. você tem 15 anos, né? Isso. De batalha na educação inclusiva. Não sei se é impressão minha como observador, mas fiquei com a impressão que esse ano especificamente, nesse abril, nunca se falou tanto sobre autismo, sobre inclusão como agora, ou é impressão minha? Não, na verdade, tem se potencializado muito, né? A discussão sobre o tema. Isso é muito bacana, importante. No dia 2 de abril agora foi o Dia Mundial de Conscientização sobre o Transtorno. Então, tem se potencializado muito esse debate. É algo extremamente importante e necessário. Nas escolas, nas empresas, as redes sociais, um espaço como esse agora que estamos aqui debatendo, falando sobre o assunto. E realmente tem só favorecido esse entendimento melhor sobre a deficiência. Agora, apesar disso, ainda tem muita gente com aquela ideia
do apartamento, né? De ter escola para crianças atípicas. Ainda tem essa... Felizmente, já está se desconstruindo muito essa ideia, não é? A perspectiva da educação inclusiva, de que todos precisam e devem estar numa escola, em que a diversidade, ela agrega valor, né? E é algo que é importante, necessário para todos nós nas relações, na convivência, vem se potencializado. Mas, infelizmente, ainda assim, tem muitas pessoas que têm esse olhar. Agora, uma pergunta, assim, inevitavelmente, a presença de uma criança autista numa sala de aula, que só tenha ela com espectro autista, etc., causa algum tipo de desconforto entre os colegas. Como é que essas reações à presença de uma criança assim, hoje em dia? Você acha que o problema está mais nos colegas, ou os colegas, as crianças, absorvem a diferença com mais facilidade, ou são muitas vezes os pais, como o Jefferson falou, que se incomodam ou com base no relato que o filho faz de alguma situação que aconteceu um dia, parece que aquilo ali é a constante. O que acontece nessa convivência? Na verdade, assim, nessa minha caminhada em experiência em escolas, eu percebi muito que as crianças, naturalmente, elas são bastante acolhedoras. Elas têm, né, aquela relação natural de criança, do brincar, do gostar de estar perto. Às vezes, sim, gera um certo estranhamento, porque percebe algum comportamento atípico no colega, mas isso também vem muito dos conceitos, dos valores que vêm impregnados aí um pouco da criação, do seu contexto de vida, dos valores que vão sendo ali trazidos. E nessas formações, ao longo da caminhada também, eu venho enfatizando muito e percebi que era muito bacana quando fazia um trabalho de sensibilização, conversar com essa turminha sobre. Então, eles têm uma sensibilidade, eles têm uma perspectiva de acolhimento, de entender sobre isso de uma forma muito bacana. A gente precisa estimular, a gente precisa estar trazendo a eles à tona essa reflexão. Em paralelo a isso, tem também o bullying, né, que você falou. Infelizmente, que ainda existe muito, mas por isso mesmo que é importante a gente continuar nesse debate, fomentando essa discussão, as escolas potencializarem mesmo o cuidado, o olhar em relação a isso, trazer a família para a escola, ampliar esse debate. E é uma responsabilidade nossa. Eu sou mãe de um garotinho de 3 anos, então eu tenho uma responsabilidade social na formação dele. E os ganhos? Porque é uma coisa que o Jefferson falou na abertura da entrevista, pessoas autistas também têm condição de desenvolver habilidades que os ditos normais não alcançam. Né? Sim, sim. As pessoas com deficiência, elas têm um potencial fantástico, né? Lógico que apresentam necessidades específicas que precisam ser validadas, consideradas, mas existe toda uma possibilidade de desenvolvimento, de se desenvolver no mercado de trabalho e tudo mais de forma perfeita e muito tranquila. Nessa tua experiência, você já viu situações em que acontece exatamente o contrário, a presença de uma criança com esse perfil joga a turma para cima? Sim. Porque, assim, muitas crianças com TEA, eles apresentam algumas habilidades extraordinárias. Por quê? Porque eles têm um hiperfoco. Então, muitos deles têm aquele olhar muito repetitivo, com um interesse muito demasiado em relação a alguns assuntos, eles se destacam, muitas vezes, nessas áreas. Então, às vezes, a contribuição deles em relação àquele conteúdo, àquela abordagem, aos conhecimentos prévios que eles trazem, é extremamente valioso, às vezes, para a turma. Agrega demais as aulas, potencializa ali o debate sobre um tema, traz um olhar diferente. Verena, para a gente encerrar, fale um pouquinho do Acontece Inclusão. Como é que tem se desenvolvido aí para promover também a inclusão de pessoas com TEA? Como é que funciona o Acontece Inclusão, do qual você é CEO, não é isso? Isso. O Acontece Inclusão, nós trabalhamos na perspectiva de preparar equipes para o atendimento qualitativo e humanizado da pessoa com deficiência. Então, nós temos 2 linhas de trabalho. Na empresa, seja ela do ramo de comércio, indústria, seja ela qual for, eu preparo as equipes para lidarem com o atendimento qualitativo à pessoa com TEA, exatamente com TEA. Então, eles entenderem o que é esse transtorno, saberem como tratar, todo o material que foi pensado e preparado em diálogo com pessoas com transtorno, famílias, e que me ajudaram a preparar esse material para qualificar as equipes para isso. Já nas escolas, o trabalho é voltado à inclusão da pessoa com deficiência, falando sobre a questão do planejamento individualizado, falando sobre a questão da sensibilização na comunidade escolar. Então, eu faço todo esse trabalho de transitar aqui pela cidade, fazendo essa formação, tanto em empresas, para qualidade no atendimento à pessoa com TEA, como nas escolas com TEA e outras deficiências também. Que legal. É um espaço, então, que escolas podem procurar. Com certeza. Para capacitar seus educadores, seus profissionais. Com certeza. Maravilha, porque é como a gente está colocando aqui, é um grande desafio. Muito. E que tem que ser enfrentado, certamente. Verena, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que você faz. Verena Sacramento, que é pedagoga e especialista em educação inclusiva. Prazer tê-la aqui com a gente e muito obrigado. Um prazer foi todo meu. Até uma próxima. Muito obrigada. Agora, 11 minutos para as 9 na Tarde FM.